Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o CDS tem vindo a dizer que o salário mínimo, quer no país, quer na região, quer nos Açores, é baixo relativamente ao custo de vida que nós temos. Se nós compararmos o nosso salário mínimo na Madeira com o salário mínimo nacional, temos apenas uma diferença de 2,5% de aumento. Isto quer dizer que, tendo nós o custo de vida muito mais alto, há números oficiais e estudos que indicam na ordem dos 30%, deveríamos ter o salário mínimo com uma diferença de 30%. Obviamente que as empresas da Madeira, sendo pequenas e médias, e tendo custos de contexto altos e também impostos também altos, não podem pagar esse diferencial de 30% entre o custo de vida no continente e o custo de vida na Madeira, pagar em termos de salário mínimo nacional. E talvez seja, Senhora Secretária, é bom também dizer, que uma parte das pessoas que hoje ganham o salário mínimo nacional são aquelas que estão na taxa dos 27% de pobreza. E temos que atender a este facto, que há pessoas realmente que trabalham, de 27% de pobreza que a Madeira, infelizmente, tem. E temos que pensar também que há um conjunto de pessoas que, trabalhando diariamente com afinco, ganham o salário mínimo e, apesar de tudo, estão em riscos de pobreza. Temos que olhar bem para esse segmento da nossa população, sem esquecer também, obviamente, a classe média, que tem sido claramente sacrificada nos últimos anos, com pesados impostos e que ganha pouco acima do salário mínimo nacional. É que enquanto muita gente ganha o salário mínimo, tem praticamente um conjunto de serviços públicos e bem gratuitos, quem ganha logo a seguir ao salário mínimo nacional, mais 100 ou 200 euros, paga quase tudo em termos de acesso à educação, à saúde e a outros serviços públicos. E para esses também temos que olhar. Mas é verdade, Senhora Secretária, que desde 2014 a 2015, sim, porque até 2014 o salário mínimo nacional teve congelado devido ao acordo da Troika do governo do PS, do engenheiro José Sócrates, e foi o governo PSD-CDS que descongelou em 2014 dos 485 euros para 505 euros o salário mínimo, mas é verdade, Sra. Secretária, que de 2014 a 2019 há um aumento de 115 euros no salário mínimo nacional, sendo que na legislatura que a Sra. Secretária é governante, o salário mínimo aumentou realmente 100 euros na Madeira, o que não deixa de ser positivo. Mas nós entendemos também que esta matéria, sendo do âmbito da concertação social, aí também, numa condição tripartida, deve ser discutido também a diferenciação de salário mínimo consoante os diversos setores económicos. Exemplo do que fazem, aliás, outros países europeus com algum sucesso, como é o exemplo da Alemanha. Isso, aliás, já acontece na Madeira com o setor do turismo, onde o salário mínimo é superior ao salário mínimo para os restantes setores. Porque nós, olhando para a nossa economia, de um tecido empresarial muito frágil, mas, apesar de tudo, há setores económicos com mais pujança do que outros. Estou-me a referir, por exemplo, ao turismo e à construção civil, onde, apesar de tudo, as empresas têm outra pujança e outra capacidade e estão mais capitalizadas e podem pagar melhores salários, mas se nós formos ao comércio de cidade, ao comércio urbano, aí já essas pequenas empresas, muitas delas familiares, têm enormes dificuldades a acompanhar as subidas do salário mínimo ou a pagar melhores salários. Daí que também o CDS tem vindo a defender que o Estado, aqui a região não tem, obviamente, competência nessa matéria, que o Estado deveria olhar para o tecido empresarial e, nesta matéria do salário mínimo, deveria, para alguns setores frágeis, vulneráveis, com pouca capacidade económica, que o Estado deveria, no mínimo, baixar as contribuições
da segurança social para o nível daquilo que pagam as instituições particulares de solidariedade social à mesma segurança social para as pequenas e médias empresas. Seria uma forma de o Estado desonerar as pequenas e médias empresas de uma parte das contribuições para a segurança social, para que essas empresas pudessem pagar, eventualmente, melhores salários mínimos. E, portanto, Senhora Secretária, nós vamos, naturalmente, aprovar esta proposta do Governo para o aumento do salário mínimo para 615 euros, tendo consciência social de que este é um ordenado ainda muito baixo para o custo de vida na Madeira. E o CDS também entende e vai propor no seu programa de Governo que haja um acordo de legislatura na Madeira para a subida do salário mínimo nacional. Isto é, que não seja ano a ano negociada a subida do salário mínimo na região, mas que seja negociado em 4 anos um aumento do salário mínimo nacional para a legislatura que começará em setembro deste ano.